Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Bianca e no vídeo de hoje a gente vai ver quem é a pessoa que está vindo para os seus caminhos. A gente vai ver as características e a personalidade do seu novo amor. Então escolha entre esses 3 montinhos porque eu já vou começar, tá bem? Vamos começar com um montinho vermelho. Deixa esses 3 aqui e esse a gente devolve. Vamos lá. 3 vermelhinho. Baralho, me mostra quem é a pessoa que a pessoa do montinho 3 vai conhecer? Quem é essa pessoa? Mostra pra mim. Pessoa do montinho número... Ok. Ai, que bonitinho. Aqui também saiu uma. Não vou aceitar. É uma pessoa estudiosa, mas essa pessoa pode estar tendo problemas no trabalho ou no estudo no momento. Pode ser uma pessoa que está procurando algo sério. Ou uma pessoa que já teve problemas na vida amorosa no passado. Sabe? Problema de tipo, me doei demais e o outro se doou de menos. Quem nunca, né? É uma pessoa que esconde as coisas. Deixa eu terminar, né? Vamos falar disso. Ok. Ó, a pessoa tá querendo algo sério. Construir algo estável. Ah não, saíram 2. Eu não posso aceitar 2. É uma só. Obrigada. Solução. Ok. Talvez você já possa conhecer essa pessoa. Vamos ver o que é isso de verdade, né? Passar o bagulho pra cá. Deixa esse 3 aqui. Eu acho essa minha forma de colocar as cartas horríveis. Mas é o melhor que eu consigo fazer no momento. Tarô, mostra pra mim quem é essa pessoa. Que a pessoa do montinho número 1 tá esperando. A pessoa tá solteira no momento. É isso? Acabou de sair de um relacionamento? Sim, eu acho que você já conhece essa pessoa. Essa pessoa te analisa de longe. Ou você já conhece essa pessoa, ou você já conheceu alguém desse relacionamento. Tipo, namorou com alguém que você conhece, você não sabia necessariamente que você conhecia essa pessoa por tabela. Ou... não sei, de alguma forma vocês se conhecem. Ok. Interessante. É uma pessoa que concilia 2 coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa que concilia trabalho e estudo ou concilia trabalho com algum serviço voluntário. É um exemplo, tá? Mas essas 2 coisas que essa pessoa concilia toma muito tempo dessa pessoa. É muito trabalho nos 2 lugares.
Nossa, é uma pessoa séria, tá? Pode ser uma pessoa que tem o próprio trabalho. Ou, vamos supor, eu não vejo uma pessoa que tá se formando ainda, né? Pode ser... Nossa, pode... Eu não sei por que isso passou na minha cabeça, mas pode ser... Como é que diz o nome disso? É uma pessoa... Tipo um pastor. É teólogo. Teólogo? Por que eu pensei nisso? Não sei. Pode ser uma pessoa que trabalha com religião. Ou que estuda sobre religião. Enfim, deixa eu terminar. Ok. Eu falei, a pessoa não tá procurando coisa. Não é qualquer coisa que essa pessoa. Ó, tá vendo? Essa pessoa tá te analisando porque ela já quer vir na sua direção, ela já quer propor algo. Você já conhece essa pessoa. E isso vai ser rápido. Essa pessoa já analisou o que ela precisava analisar e ela já vai vir falar com você. Um novo início. Rápido, mais uma vez. É uma pessoa que quer algo sério. A carta da família feliz. A família do comercial de margarina. Vou tirar essa daqui que é grandona logo. Quem é essa pessoa? Mas... Eita. Melancolia. Sim, o último relacionamento dessa pessoa, que seja lá o que essa pessoa terminou, pode ter sido até um emprego que essa pessoa saiu. Deixou essa pessoa muito abalada, muito triste, essa finalização. Não foi fácil para essa pessoa. Indiscrição, a pessoa te vigiando. Ih, tá caindo tudo de cabeça para baixo. Estrela. Gente, agora eu entendi. Essa pessoa já gosta de você, ela já te conhece. E ela esconde o que sente. Agora eu entendi. Eu entendi. Pode ser uma pessoa que fique toda sem graça quando fala com você, ou que evite falar com você, fique meio boba. Você sabe que a pessoa não é boba, mas aí a pessoa tá conversando com você, ela fica boba. Essa pessoa te coloca num pedestal. Que legal. Bonitinho. Uma só, por favor. Veio 4. Mais pra mim. Aqui. Presente. Ai, se pá, você já até conversa com essa pessoa. Se pá, vocês já estão até em contato. Você já sabe o que essa pessoa sente. E essa pessoa tá planejando assumir de fato o que vocês têm. Já é alguém que vocês têm algo. É uma das opções, tá? Pode ser alguém com quem você já tá conhecendo, já tá saindo com essa pessoa. E aí a pessoa finalmente vai oficializar as coisas. E te dar como presente uma aliança de compromisso. Nossa. Bem-aventurança. Seja lá o que essa pessoa estuda ou com que essa pessoa trabalha, isso traz um bom retorno financeiro para essa pessoa. É assim, ó. Uma pena que vocês não podem ver as cartas de baixo. Seja lá o que ela faz para sobreviver, traz muita abundância a ela. Claro, é o imperador. Eu acredito que essa pessoa tenha 2 empregos. Ela faça 2 coisas. Ela lide com 2 coisas.
É uma pessoa que tem energia de quem tem o próprio negócio ou que é líder da própria equipe, entendeu? Vamos supor, você pode trabalhar com medicina, você pode ser médico, mas você pode ter seu próprio negócio, entendeu? Eu tô dando um exemplo. Você é médico e tem uma clínica de, sei lá, alguma coisa. Você é seu próprio líder. Essa minha mesa tá fazendo um barulho do caralho, sabe? Desculpa. Vai, me mostra. Ok. Tímido? Sim, é uma pessoa tímida. Ou é uma coisa que começou muito tímida, muito despretensiosa. E aí agora essa pessoa quer formalizar. Talvez você não esteja esperando isso. Não esteja esperando essa pessoa dar o primeiro passo, porque é uma pessoa tímida, ou não esteja esperando ter um compromisso firmado com essa pessoa. Pode ser uma pessoa muito ocupada, provavelmente, né? Já que é uma pessoa que lida com duas coisas ao mesmo tempo. Duas não, né? Duas é o que eu tô vendo aqui, mas essa pessoa pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não ter tanto tempo assim. Coroação. Droga, ia cair o fruto maduro, mas eu não deixei cair. Faria total sentido, né? E ó, se você já conhece essa pessoa e essa pessoa já falou pra você que ela tem planos de ter algo sério, é uma pessoa que quer o pacote todo, tá? Casa, família, filho, cachorro, periquito, papagaio. É uma pessoa que provavelmente gosta de criança. Ou que tá planejando, né? Ter uma família pra ter uma criança. Uma pessoa planejada. Mais uma. Mensagem importante, ó. Tá vendo? Ah, eu adorei esse jogo. Se a pessoa já vai te... Se ela vai propor alguma coisa, vai ser rápida. Aham. E se... Se for pra te conhecer, ela vai mandar mensagem rápida. Não vai demorar muito pra essa pessoa entrar em contato com você. E se for pra formalizar algo, também não vai demorar muito. O juízo é tipo o julgamento. Quando você julga uma coisa, quando, né, acontece o julgamento de uma coisa, tem a sentença final, o sim ou não. Então é isso, a pessoa já está... Não, a pessoa ainda não está, mas rapidamente vai chegar nesse estágio de ter a certeza. Deixa eu botar essa aqui embaixo. Um cheirinho bom. Quando eu tava embaralhando, me veio a música Plastic of the Sofa, desse álbum novo da Beyoncé. E nessa música é a Beyoncé cantando pro marido dela o como ela gosta dele por ele ser ele. E que todos os defeitos que ele acha que é defeito, pra ela é tipo, sabe? É perfeito, é maravilhoso. Vê a letra dessa música, é muito bonita, é muito romântica. Eu vou repetir o nome, é Plastic of the Sofa. Trickery. Sim, essa pessoa ficou amuada porque ela foi enganada. O final de uma relação. É como se essa pessoa tivesse aprendido a dar valor. Eita, uma janela fechando, desculpa. É como se ela tivesse aprendido a dar valor a quem dá valor a ela. Vamos supor. O que eu tô entendendo é uma pessoa que fazia demais pela outra. E aí ela aprendeu com o final disso a dar valor a quem dá valor a ela. E sabe quando você aprende a dar no mesmo tanto que você recebe? É isso que essa pessoa aprendeu. Crescimento.
Saíram duas. Vou pegar uma só, por favor. Ok, obrigada. Ó, é o que eu tô falando. Essa pessoa no final desse relacionamento aqui, ela aprendeu a se autovalorizar. E com você, essa pessoa vai se sentir, ou se já te conhece, já se sente valorizada. E é por isso que ela quer dar um passo a mais. Por ela perceber que você é diferente, que com você é diferente e que você valoriza essa pessoa. É justa a troca de vocês. Que bonito. Adorei esse jogo. Que lindo. Vamos. Uma só, hein? Foi uma só. Vaidade. Então, se é uma pessoa que tem boa condição financeira, não é uma pessoa que deixa a vaidade tomar conta e que fica se exibindo pelos itens materiais que tem. Porque tem aqui a carta do... Como é uma pessoa tímida, eu vejo essa pessoa como uma pessoa muito reservada. Não acredito que seja alguém que é tipo um pavão, sabe? Olha o meu carro caro, olha não sei o que, meu, que é muito caro. Eu não acredito que essa pessoa faça esse tipo de coisa. Justamente para não cair em uma armadilha. Justamente para não... Como é que eu posso explicar? Sabe quando alguém começa a demonstrar que gosta de você porque essa pessoa acha que você tem algo que ela pode tirar proveito? Essa pessoa esconde o jogo para não cair nesse tipo de situação. Vamos para a próxima. Ok. Recovery. É como se estar com você estivesse fazendo essa pessoa recuperar a fé no amor. Como se com você essa pessoa estivesse se recuperando, sabe? Estar com você ou gostar de você, gostar de uma pessoa como você, é como se estivesse curando o coração dessa pessoa do que ela passou no passado. E a última. Uma só, amizade. Ô, parcerias. Uma só. Ok, obrigada. Paixão. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. E aqui dá pra ver que a linguagem afetiva dessa pessoa, a linguagem amorosa dessa pessoa é doar. Não é doar de doar roupa, é doar, tipo... Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo usando você. Você tem um namorado ou uma namorada. E aí o carro dessa pessoa quebra. Antes dessa pessoa conseguir fazer alguma coisa, você rapidamente vai consertar o carro para essa pessoa. Entende? Ai, eu não tô explicando direito. Vamos supor, você tá namorando essa pessoa. E aí você precisa muito comprar um item que é muito importante, sei lá, no seu trabalho. E você não tem dinheiro na hora. Essa pessoa vai comprar pra você. Porque é essa forma da pessoa demonstrar que ama, cuidando do outro. Não é só dando presente. Pode ser sim, dando presente. Mas é cuidando do outro. Tipo, você tá doente, a pessoa vai ficar com você até você melhorar. Ou você precisa aprender uma coisa e é muito difícil. A pessoa vai disponibilizar o tempo que ela não tem para sentar com você e te ensinar. Ou você precisa ver papelada de uma coisa, você não entende nada. A pessoa vai deixar o caminho andado já pra você, tipo, já vai fazer a maioria das coisas pra quando você precisar resolver esse problema, já tá tudo no esquema, entendeu? É uma pessoa que a linguagem dela, amorosa, é cuidar. Cuidar do próximo. E aqui saiu paixão.
Eu acredito que essa pessoa já esteja sentindo isso, mas no momento atual, se essa pessoa já te conhece, ela sente isso pela sua beleza exterior, porque te acha uma pessoa muito bonita. É como, sabe, aquelas pessoas que ficam apaixonadas e ficam, ai meu Deus, eu nunca conheci uma pessoa tão maravilhosa assim. É isso. Mas com o decorrer de te conhecer, essa pessoa vai começar a gostar de você pelo valor que você é, pela pessoa valorosa que você é e pela forma que você trata ela, entendeu? Quando te conhecer, vai ver que não é só um rosto bonito, é uma pessoa que tem o pacote completo. E aí vai vir essa vontade e coragem de criar algo estável. Vamos para esse aqui que é um oráculo de arquétipo. Vou tirar 4 desse, tá? Opa, já saiu. Não, saíram 2, eu não quero 2, eu quero 1. Ó, vocês ficam de brincadeira com a minha cara. Peraí, só um minuto. Não. Eu pensei que tinha virado as mesmas cartas que tinha virado da primeira vez. É que esse tarô é muito grande, ó. A minha mão é enorme e esse tarô é quase do tamanho da minha mão. Vamos lá. Um só, por favor. Isso! Ó, é uma pessoa que tem energia de pai. Que legal. Ai, gente, eu adorei essa pessoa. Me apresenta. Não vou roubar de vocês, não, que isso. Mas me apresenta, pô, que pessoa bacana, sabe? Sabe aquelas pessoas que têm um coração genuinamente bom? É isso que eu tô sentindo. Que vibe gostosa. Adorei essa pessoa. Deixa eu ler o que tá escrito aqui. Talento para criar e suportar e dar suporte, né, à vida. Alguém que guia positivamente as pessoas para a luz. Como é que eu vou explicar isso? Porra, ler inglês é um barato, cara. Olha só, essa pessoa tem talento para criar e dar suporte. Não é só uma pessoa que inicia as coisas, é uma pessoa que, sabe, aquela energia de pai que dá força para as outras pessoas. E essa pessoa faz isso de uma forma muito iluminada, de uma forma muito positiva. Porque tem gente que tem essa energia de coach e é durão. Essa pessoa já é uma forma mais branda, uma forma mais calma de... Perdão pelas vozes. De guiar as pessoas, entendeu? E não... É como se essa pessoa guiasse um grupo. Por isso que eu tava vendo que é uma pessoa que também pode, sei lá, participar de algum tipo de religião e ser importante nesse lugar. Porque aqui tá falando sobre grupo. Tá saindo o Papa. Pode ser, né? Vai que você conheceu um grupo, sei lá, de estudo. Um grupo de alguma religião específica. Eu só quero uma carta. Oh, meu Deus! Uma carta. Aí saíram 2. Você faz isso de sacanagem com a minha cara. Você gosta de fazer de trouxa. Uma só. Obrigada, atleta. Sempre cai essa carta aqui. Pode ser uma pessoa que liga muito para a saúde do corpo. Uma pessoa que se exercite bastante. Ou como uma pessoa que tem muitos afazeres, é uma pessoa que nunca está parada. Ou até mesmo uma pessoa que já foi um atleta. E hoje em dia pode não ser ativamente um atleta de competir, mas continua praticando o esporte que fazia. Entendeu? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Ok, vamos só. Aê! Dom Juan! O imperador aqui, né? Pode ter uma pessoa que chame muita atenção. É uma pessoa tímida, mas ao mesmo tempo
É uma pessoa que chama muita atenção. Só que aí que tá. Eu não acho que essa pessoa dê moral pra qualquer pessoa. Justamente por ter medo disso aqui, ó. De ser enganado. Então pode ser uma pessoa que chama muita atenção ou que no passado já, sabe, já teve muitas aventuras, mas que no momento... Porque tem muita gente que tem essa energia, né? Tem muita gente que atrai muita atenção das pessoas, mas ao mesmo tempo é muito reservado e não deixa qualquer pessoa chegar perto da intimidade dessa pessoa. Interessante. Agora a última. Ai, essa aí uma, que bonitinho. Alquimista. Eu tô falando, é uma pessoa que ela é envolvida com algum tipo de religião. Alquimista, você não precisa... Você não precisa ter religião pra praticar alquimia, né? Vou dar um exemplo. Você não precisa ter religião pra praticar magia. Tem gente que é crente, mas faz simpatia, entendeu? E tem gente que não tem religião alguma, que é agnóstico, que é ateu. Ateu eu não acredito muito não, mas pode ser, né? Principalmente agnóstico. Agnóstico que não tem religião, mas acredita nas forças e faz coisinha por aí, tipo, sabe? Enfim. Pode ser que na religião dessa pessoa ela aprenda esse tipo de coisa. Deixa eu ler o que tá escrito. Transformação com bases e motivos em... Deixa eu ler direito. Depois eu traduzo. É uma pessoa que usa a motivação dela e as... Como é que é o nome disso em português? Goals, metas. Ela faz esse tipo de coisa para tornar as metas dela mais... Olha só, independente dessa pessoa, de que essa pessoa acredita, ela usa os poderes espirituais dela para alcançar os objetivos dela. Desculpa, gente, que eu tô meio grog hoje, eu tô meio lerda. O ponto é, você não precisa fazer magia com as suas mãos, ou simpatia, ou macumba, ou feitiçaria, ou sei lá o que tá na sua cabeça. Você pode usar isso aqui, dessa carta, com o seu próprio cérebro. Não tem gente que usa manifestação? Como é que fala isso? Como é que fala o nome disso? Atrair as coisas, poder na manifestação? Isso é um tipo de alquimia, porra. Só que você não usa itens como vela, ou incenso, ou folha. Entendeu? Folha. Vocês entenderam? Folha que eu tô falando é tipo manjericão, essa coisa que as pessoas botam quando vai fazer mágica. Magia? Eu não sei, eu nunca fiz. Mas enfim, essa pessoa não precisa fazer dessa forma, né? Com velas. Ela pode fazer com o próprio cérebro. Porque tem como você manifestar as coisas só... não é imaginando. Como é que é o nome disso? Intencionando, colocando a sua intenção e a sua fé. E aí você manifesta algo. Eu mesma consegui fazer isso um tempo atrás, quando eu era mais nova. Eu nem sei como é que eu fiz, mas eu fiz. Enfim. Eu sei como é que eu fiz, né? Eu fiz colocando minha fé e a minha intenção lá no negócio. E aí deu tudo certo. Vai que essa pessoa é desse time. Enfim, é uma pessoa... Talvez possa ser uma pessoa que tenha facilidade em manifestar as coisas. Sem precisar ser um alquimista, né? Sem precisar acreditar nessas coisas. Uma pessoa que tem uma energia muito forte. E aí ela manifesta as coisas assim. Agora eu vou para as características. A melhor parte, né? Ai, eu amo isso aqui. Ai, droga, caiu um já. Tá aqui.
Vamos lá. Dois. Três. Ah, eu quero pôr um pouquinho. Pronto. Nossa, peguei muito. Preguiçoso. Esse preguiçoso que eu tô vendo pode ser uma pessoa que trabalha tanto que quando é um momento dela de relaxar, ela não quer fazer porra nenhuma. Mais do que justo, né? Poder de acalmar. Olha, saiu isso aqui no Father. Ó, poder de acalmar. Que delícia. Eu adoro quando sai coisa confirmando. Opa. Energia feminina. Pode ser uma pessoa que tem a energia feminina e masculina equilibrada, né? Brigão. Ou brigona. Ingênuo. Política, uma pessoa que presta atenção e que é ligada à política, né? Regrado. Agnóstico. Então, se essa pessoa não... Agnóstico é quando a pessoa não tem religião, mas acredita em Deus. Pode ser isso. Eu dei o exemplo da manifestação, da lei da atração, né? Mas tem outras formas. Como é que é o nome daquele bagulho de energia do caos? Magia do caos. Magia do caos também não tem religião. É um sigilo lá doido que os caras criam pra conseguir alcançar um objetivo. Enfim, não sei porque eu pensei nisso. Não gosta de ser pego de surpresa. Eu já gostei dessa pessoa, se parece comigo. Também não gosto de surpresinha, não. Sabe aquelas pessoas que aparecem na sua casa sem avisar? Essa pessoa também não deve gostar muito, não. Já fique ciente. Vai fazer alguma coisa, avisa. Estressado, claro, porra. Essa pessoa trabalha essa. Estressado ou estressada. Conexão forte. Sim, a energia dessa pessoa é forte. Por isso que a conexão de vocês também vai ser forte. Energia materna. Ou pode ser alguém que é muito apegado à mãe, né? Ou que tem muita figura feminina na vida, se for um homem. Sabe aquela pessoa que é criada por mãe, por avó? E aí... tem mais... Porque assim, eu acredito... não, eu vou ficar quieta, porque vai que eu falo alguma coisa que não conecta. Uma pessoa prática. Sim, né? Um imperador. Área da saúde. Filósofo. Uma pessoa muito inteligente. Aquela pessoa que bebe e aí começa a filosofar. Invejoso. Não gostei disso, não. Encantador. O Dom Juan. Possessivo. Tem músculo. É o atleta, né? Pagão. O pagão de fazer magia. No paganismo. Paganismo, né? Tipo bruxaria, feitiçaria. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí embaixo nos comentários. Pagão. Que legal. Ou pagã, né? Eu esqueci de botar a versão feminina. Coincidências. Coincidência. O que eu falei, né? De você já conhecer essa pessoa de algum lugar. Manipulador. Faz sentido. O imperador é meio manipuladorzinho. Ele é um imperador, omite informações. O que eu falei? Que essa pessoa não mostra tudo. Omite informações. Admirador secreto. Sim, cadê a carta da estrela? Essa pessoa já tá encantada. Admirador secreto. Essa pessoa já tá encantada por você. Se você já conheceu essa pessoa, fica te admirando de longe, porque além de ser tímido, é uma pessoa que estuda a pessoa antes, né?
Cheiro de perfume. Muitos seguidores. É aquelas, né? Tem aquelas pessoas que elas têm muitos seguidores, mas ao mesmo tempo ninguém sabe nada do que essas pessoas estão fazendo. Ou nada do que essas pessoas realmente são. Bebe socialmente. Espiritualista. Essa pessoa tem alguma coisa ligada à religião, cara. Eu falei isso no início do vídeo. Cavanhaque. Faculdade. Pode ser um professor universitário ou uma pessoa que ela trabalha e estuda ao mesmo tempo. Ela tem muita coisa pra fazer. Eu tô até cansada. Virgem, pode ser um virginiano. E Sagitário. O Dom Juan, né? O Sagitário. Enfim, momentos. Bom, quem quiser tirar print, o momento é agora. Se der pra tirar print, porque às vezes o YouTube entrega uma qualidade de centavos e eu que me foda, né? Quem quiser tirar print, o momento é agora. Nossa, tô até cansada. Ou 3. Não tem como tirar print só dando o pause, né, gente? Ai. Vamos pra esse aqui. Desculpa. Tá me vindo uma música na cabeça do Party Next Door, não sei porquê. É West District. West é o quê? Oeste, né? Oeste. Será que essa pessoa mora na Zona Oeste? Vai saber. Mais um pouquinho. Tá. Foreign. Uma pessoa que vem de longe. Cerimônia. Cerimônia. Na religião dessa pessoa pode ter algum tipo de cerimônia importante. Sei lá, de iniciação. Não sei. Cerimônia. Querida. Pode te chamar de querida. Darling. Accent. O sotaque dessa pessoa é forte. Independente de onde essa pessoa seja. Vamos supor, eu sou carioca. E aí eu tô afim de outro carioca. O sotaque dessa outra pessoa pode ser aquele sotaque brabo, entendeu? Porque eu tenho o meu sotaquezinho, mas o meu sotaque não é tão forte quanto o sotaque de outras pessoas, entendeu? Eu tô dando exemplo. Tem os carioca da gema. E o sotaque deles é o X o dia inteiro, entendeu? O X. 1000 vezes mais forte. Então, pode ser uma pessoa assim. Você tem o seu sotaque da sua região e essa pessoa tem o sotaque, só que pode falar mais gíria ou... Enfim, a forma dessa pessoa se comunicar é mais característica. Decisão. Essa decisão eu acredito que seja em relação a você. No momento que essa pessoa tomar a decisão de vir e contar, não é contar, é de vir, de se abrir com você, dizer o que tá sentindo, ou de pedir em namoro, tudo vai andar rápido, entendeu? Vai ser tudo... Porque eu não acho que essa pessoa aqui seja uma pessoa que goste de perder tempo. Ela pode levar o tempo dela analisando e estudando, mas uma vez que ela tem certeza, entendeu? Por que não fazer as coisas rápido? Cereja, cherry. Então, saíram 2 formas carinhosas de chamar alguém. Essa pessoa, se já te conhece, te chama de uma forma carinhosa, porque saiu querida e saiu cherry. Cereja. Eu posso estar viajando aqui, né? Vai que você deu uns beijos nessa pessoa, essa pessoa tava chupando um house de cereja. Enfim, momentos. Ainda existe house de cereja.
perigoso. 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 Assalto perigoso, sem defesa. Fui golpeada. Manage, exatamente. Manage é tipo gerenciar. É uma pessoa que gerencia muitas coisas ao mesmo tempo. Incluir é uma pessoa que inclui as outras no que ela faz. Adoro gente assim. Vamos supor, você tá num bar. E aí você conhece só 2 pessoas que estão na mesa. A mesa tá cheia. Essa pessoa vai te incluir na conversa de uma forma que vai fazer você se sentir confortável de estar no meio de um bando de estranhos, entendeu? Adoro gente assim, adoro. Hopeless. Pode ser uma pessoa que já foi tão judiada ou que já passou por umas situações tão babacas, tão fodidas, que ficou meio que sem esperança. Até conhecer a estrela, né, que tá vendo o vídeo. Mas enfim, momentos. Angel. Como pode, né? A pessoa que ao mesmo tempo é perigosa é um anjo. Deve ser aquela pessoa que é tipo, eu faço bem pra você, mas no momento em que você me fuder, eu vou acabar com a sua raça. Anjo pode ser uma pessoa que ajuda as outras. Pode ser por... Como é que é o nome daquilo que eu tinha acabado de falar? Projetos sociais? Enfim. Porque se você participa de uma religião, também tem momentos assim... Também tem uma parte da religião que é voltada para ajudar o próximo, né? Pode ser isso. Balance. Equilíbrio. Uma pessoa equilibrada. Essa pessoa é mó, sabe? Pessoa mó cabeça no lugar. Eu adorei essa pessoa, gente. Adorei. Me apresento. Absence. Então, eu tô vendo essa absence é falta. Eu tô vendo essa falta de ser uma pessoa que nem sempre vai poder estar disponível, porque é uma pessoa que tem que gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo, tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Offer. Então, é essa pessoa que vai vir e que vai te oferecer algo. Ah, vamos ter algo mais sério? Vamos ficar? Vamos tornar as coisas oficiais? Vai tudo partir dessa pessoa. Vamos conhecer melhor? Vamos nos conhecer melhor? No perfeito e correto português. Nossa, eu já falei, nossa. Barba. Se não for um homem, pode ser uma mulher que tem muito cabelo, né? Tem o cabelo cheio. Keeper. Keeper é aquela pessoa que gosta de... Vou dar um exemplo. A minha tia é um ótimo exemplo de keeper. A minha tia é escorpiana e ela adora guardar as coisas. Então, vamos supor, eu já tenho 25 anos, mas a minha tia lá na casa dela tem uma blusa minha de quando eu tinha 3 anos de idade, entendeu? A blusa é assim, do tamanho da minha mão, mas a minha tia ainda guarda, porque tem valor sentimental, aquela blusinha pra ela, entendeu? É isso, é uma pessoa que guarda coisas que tem valor sentimental. Se você der um bombom pra pessoa e for numa data especial, a pessoa vai guardar o plástico do bombom, entendeu? Que bonitinho. Ai, gente, eu adorei essa pessoa. É grata. Então, é o que eu tava falando de manifestar as coisas. A pessoa pode manifestar as coisas pela gratidão, porque não? É uma forma de manifestar, né? E... líder. Claro, sabe, o imperador é uma pessoa que lidera, seja lá no que essa pessoa tá metida, é essa pessoa que óbvio, lidera o grupo, mas é tipo a cabeça, essa pessoa é a cabeça do grupo. Ah, tá. Quem quiser tirar o print, o momento é agora. Mas quando você abrir o vídeo, você vai ver a qualidade de centavos que o YouTube vai te entregar. Mas enfim. Quem tirou, tirou.
Quem não tirou, não tira mais. Nossa, essa minha mesa fica uma bagunça. Mas o que importa mesmo é a intenção. Espero que vocês tenham essa noção. O que importa é a intenção. Vamos para letra e número. Quem tiver de fone já abaixa aí o volume. Abaixou o volume? Obrigada. Por que eu falei obrigada? Não sei também. P. Muito P. Só que tem P. Tem o número 6, o número 2, o número 8. Nossa, 3P. Um Pedro, um Paulo, uma Paula, uma Pamela. Falando em Pamela, tem que responder minha amiga Pamela, coitada. Nunca mais respondi ela. Ju. Eita! Ó, quem sabe o que é isso aqui em inglês sabe. Ju. Não vou conseguir formar uma palavra. Essas são as letras. K, M, C, 2 N's. Pode ser uma pessoa que tem 2 N's no nome. Pode ser uma pessoa que tem letra repetida no nome. Não precisa ser N, mas sabe? P, Q. Pode ser uma pessoa que tenha um nome diferentão. Ou pode ser o user, né, dessa pessoa. Pode ser uma pessoa que tem muito seguidor. Saíram os números. Ó. 22, 26, 62, 68, 82, 86. Pode ser, sei lá. Pode ser mês. Ou dia. Ou ano, né? Tipo 86, 82. Enfim, usem a imaginação de vocês. Eu, infelizmente, não tenho como criar uma frase aqui. Não tenho. Não tenho. Juque. Juque não é aquele bagulho de jogo universitário? Enfim. Momentos. Enfim, quem vai tirar print, o momento é agora. Porque eu já tô terminando essa leitura. Como é que eu falo mesmo quando termina a leitura? Eu espero que você tenha se identificado, que você tenha gostado da leitura. Um beijo e até a próxima. Quem for tirar print, o momento é agora. Ai, Bianca. Ai, gente, às vezes eu acho que eu não nasci pra fazer essas coisas, não. A minha cara nem aparece, eu já tô com vergonha. Imagina se minha cara aparecesse. Puta merda. Enfim, obrigada, gente, por terem assistido o vídeo até aqui. E qualquer sugestão de vídeo vocês podem deixar nos comentários, tá bem? Oi, pessoal do segundo montinho. Agora eu vou fazer a leitura de vocês, tá bem? Ai, vamos lá. Eita. Vamos começar com baralho cigano. Ai, meu pai. Baralho. Ok. Me mostre as características da pessoa que a pessoa do segundo montinho vai conhecer. Uma pessoa alta. Desculpa, caíram duas, eu não vou aceitar.
casa. Sabe o que tá me vindo na cabeça? Uma pessoa que volta pra casa junto contigo. Sabe? Pega o mesmo ônibus que você. Ou sei lá. Mora na sua vizinhança. Tem alguma coisa relacionada a não sei, mesmo lugar, morar no mesmo lugar. Ou já conhecer da infância, da mesma rua. Não, isso da infância eu não tenho muita certeza não. Deixa eu tirar o resto. Mas o que me veio na cabeça foi o que eu falei. É alguém que volta no ônibus junto? É isso? Não sei. Sabe aquela pessoa que faz curso contigo e aí vocês voltam conversando várias abobrinhas, porque sei lá, 2 horas de percurso, né? Tem que dar uma conversada. Essa carta eu diria que disparada é a carta que mais cai em tiragem aqui. Eu arrisco dizer que essa pessoa já te cantou e que tá procurando uma forma de... Ou essa pessoa já deixou um pouco explícito que é afim de você. Ou essa pessoa tá procurando uma forma de fazer isso. Se vocês escutarem uns barulhos esquisitos, não sou eu, tá? É o meu vizinho de cima. Eu não tenho como enfiar a cabeça dele dentro da privada pra fazer ele ser, né, razoável e ter o senso. Ok. Mas você é difícil, você é uma pessoa difícil. Isso, filho da puta. Começa a andar agora que eu tô gravando, seu cu de lata. Ai, que raiva. Meu pai amado. Ai. Desculpa, gente, os palavrões, eu sou carioca. Eu, Bianca, arrisco dizer que você já conhece essa pessoa e você já sabe das intenções dessa pessoa. Vocês podem até já ter tido um trelelê, mas que não foi muito pra frente. Essa pessoa pode morar perto de você, ou pode ser uma pessoa que já frequentou a sua casa, que conhece sua mãe, seu papagaio, seu cachorro, entendeu? Enfim, deixa eu tirar o resto. Que bonitinho. Quem é essa pessoa? A pessoa tá esperando pra ver se vai desenrolar, se essa situação vai melhorar, vai sair mato desse coelho. Quem é essa pessoa? Ah, ela tá esperando. Olha só, essa pessoa e você tem algum vínculo de amizade. Uma pessoa que tá te stalkeando também, né? Uma pessoa que vê tudo que você posta. Se você tem um Twitter, essa pessoa tá vendo tudo que você escreve lá. E tá dando like, porque você sabe quem é essa pessoa. Você pode não saber das intenções dessa pessoa, mas você sabe quem essa pessoa é. Não é uma pessoa que vem do nada, que tá escondida. É uma pessoa que faz parte do seu cotidiano. Arrisco dizer que é uma pessoa que já frequentou até a sua casa. Ou que frequenta a sua casa. Nossa, tá frio. Vamos lá. Ok, obrigada. Vixe. Quem é essa? É uma pessoa que, por vocês terem algum vínculo, vocês serem próximas, é uma pessoa que tá tentando racionalizar as coisas e se defender do que tá sentindo pra... Vamos supor, se vocês são amigos, essa pessoa acha que se der... Se for explícito e mostrar o que sente, a amizade vai acabar. Então é uma pessoa que tá lutando contra o que sente. Tá deixando a mente falar mais alto do que o coração. Deixa eu terminar aqui. Ai, droga. Vou aceitar. Caiu, né? Vamos lá. Essa pessoa pode ser de signo de água. Rei de copas. Câncer, escorpião e peixes.
Pode ser uma pessoa de signo de água, uma pessoa um pouquinho mais devagar, mas uma pessoa que tem iniciativa. É uma pessoa que gosta de aprender e que gosta de ensinar. E ó, essa pessoa tá querendo dizer o que sente, ela tá querendo oferecer algo. A oferta. A mão segurando uma moeda de ouro enorme, brilhante, querendo oferecer isso aqui. Se essa pessoa nunca falou nada, ela quer. E saiu o As 2 vezes, né? Aqui e aqui. O As de Copas e o As de Ouros. O As de Copas seja contar o que sente, e o As de Ouros seja oferecer um relacionamento. Que bonitinho. Sabe o que eu vejo? Aquele tipo de pessoa que com certeza, se te pedisse namoro, iria até a sua casa falar com seus pais. Uma pessoa moda antiga que dá valor a essas coisas. Tem alguma coisa empacando essa pessoa. Alguma coisa. Talvez seja medo de não ser correspondido. E que o que você já tem venha a acabar. Sabe quando fica um clima estranho? É esse o medo dessa pessoa. Ok. Caridade. Faz sentido aqui, ó. Pode ser uma pessoa prestativa também. Uma pessoa que tá sempre disposta a ajudar. Não só o próximo, mas principalmente você, né? Que essa pessoa está afim de você. Aquela pessoa que tá sempre ajudando. Oh, meu camarada. Aí não adianta eu falar pra não cair 2. Não adianta. Vocês parecem que faz de gracinha com a minha cara. Ó, tímida. Ah, não vou aceitar não. Caiu, desculpa, gente. É porque caiu essas 2 cartas no outro jogo. Pode ser porque eu embaralhei que nem o meu... Enfim. Embaralhar de novo. Se tiver que cair, vai cair outra vez, entendeu? Mas se não... Pode ser porque eu embaralhei também que nem minha cara, entendeu? Sem querer, desculpa. A mãe. A mãe de alguém não aprova. É isso que eu tô vendo, cara. Essa pessoa conhece sua família. A mãe de alguém não aprova. Talvez vocês achem que se tiver algo com essa pessoa vai ser super passageiro. E aí vocês vão acabar perdendo o vínculo que vocês já têm. Ou vocês têm um vínculo por causa da mãe de vocês. A mãe de vocês é amiga. Ou alguém conhece a mãe de alguém e aí foi apresentado dessa forma. Enfim, muitas possibilidades. Cegueira. A família de alguém pode não compreender, é isso? Deixa eu terminar. Ok, obrigada. Inquietude. Essa pessoa tá inquieta. O duelo. Entendi. Obrigada. Eita, gente. Não gostei disso, não. Ai, cadê o final feliz desse jogo? Peraí, deixa eu ajeitar aqui direitinho. Pra vocês verem também, né? Embaixo saiu a inquietude. Ó. Inquietude embaixo da caridade. O duelo embaixo da mãe. Sempre tem, né? Quem é que tá assistindo esse vídeo? É a Fernanda da PUC? O que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Tá um frio. Que frio é esse? O que eu já tô vendo aqui é o seguinte. A família de alguém não vai aceitar. Principalmente a mãe. A mãe é um empecilho. Ganhar a mãe é ganhar a situação. É como se a mãe não visse valor nessa pessoa.
uma mãe aí, a mãe de alguém, não vê valor em alguém. Pode ser a mãe dessa pessoa que não vê valor em você, ou a sua mãe que não vê valor nessa pessoa. Mas tem família envolvida aqui. É como se... Posso dar um exemplo, ser abusada desse exemplo? Pode ser também uma situação de vocês serem do mesmo sexo e a família de vocês não querer de jeito nenhum aceitar esse relacionamento de vocês. E aí, por vocês estarem sofrendo e gostarem dessa pessoa, que é um amigo, né, uma amiga, vocês preferem ficar, vocês ou a pessoa vai preferir ficar sozinha do que investir em uma outra coisa. Esse é o final do jogo que eu tô vendo aqui. Se isso não der certo, a pessoa vai preferir ficar só do que... Gente, Romeu e Julieta, né? Prefiro morrer a não te ter em meus braços. Eu compreendo. Quando você gosta de alguém, você quer só essa pessoa, você não quer outra pessoa. É como se a pessoa não quisesse nem tentar. Vamos supor, se não der certo, ou por interferência de família, ou por você não aceitar essa pessoa, ou vice-versa, é como se a pessoa que sobrou dessa relação aqui não quisesse nem tentar algo com outras pessoas. Preferisse ficar só. Ai, gente, que tristeza. Dúvida. Workaholic. Sabedoria. Não adianta falar. Essa pessoa que tá sofrendo antes de levar o tiro, é isso que eu tô vendo. Alguém que já tá sofrendo antes de levar o tiro. É como se essa pessoa já tivesse certeza de que vai dar tudo errado. E essa pessoa já está triste por algo que não deu errado ainda, mas que na cabeça dela vai dar errado. Porque essa pessoa tá inquieta e despondente. Fala sobre depressão. Não que essa pessoa esteja passando por uma depressão no momento, mas a pessoa tá triste, entendeu? Sabe quando você tá cansado e você desiste? Sabe quando você tá muito cansado? Todo mundo tem essas fases na vida, tá? Você tá exausto da sua vida e aí você tá tão no automático que você esquece de fazer coisas básicas, tipo se cuidar, tomar um banho, essas coisas, sabe? Vou botar isso assim também. Uma pena que vocês não podem ver a imagem toda. Poxa. Saiu expansão. Então é isso, ó. Alguém vai ter que trabalhar duro pra convencer uma mãe. Porque eu tô vendo interferência de terceiro e não é necessariamente uma terceira pessoa. É tipo um triângulo. É uma pessoa que quer dar pitaco numa coisa que não tem a ver com ela, entendeu? Isso aqui tá parecendo mãe, mas pode ser qualquer outra pessoa. Pode ser até um amigo, sabe? Ai, não sei explicar. Ok. Ah, Destiny, que lindo no bottom deck. Isolation. Tá vendo? Tá vendo? Se isso der errado, essa pessoa vai preferir ficar na solidão, se isolar, do que tentar algo com uma outra pessoa. Alguém vê... Olha só, depois de você terminar de ver esse vídeo, procura no Google sobre o que é o chakra azul. Eu não sei dizer, porque eu não me ligo nesses bagulhos de chakra. Mas esse deck é sobre os chakras, e aqui saiu muita cor azul. Talvez seja algo que você ou a pessoa precise trabalhar. Destiny. Destino. Olha, isso não é aqui não. Eu acho que é uma pessoa que... É como se a família tivesse uma fofoca aqui, sabe?
e tivesse um esperar por um desenrolar pacífico de algo. Alguém que escuta muito os outros e não escuta o que está sentindo. Uma das pessoas aqui, ou você, ou a outra pessoa, escuta muito o que os outros dizem, ao invés de escutar a própria vontade, o próprio coração. Essa outra pessoa, essa pessoa é muito coração, muito coração. E é como se essa pessoa estivesse deixando... Olha só, é como se a pessoa fosse te dar uma escolha. Você tem escolha, óbvio. Eu não sei dizer aqui se é mútuo, mas isso poderia trazer algum tipo de conflito. E tem alguém aqui que não quer lidar com conflito. Ou é você, ou é essa pessoa. Eu acredito que seja você. A mãe de alguém não vai gostar de algo aqui. E aí vai ter alguém que vai ter que, tipo, fazer das tripas coração pra essa sogra gostar. A minha mão tá guardada, porque eu botei a mão embaixo da bunda, porque tá muito frio, meu dedo tá congelando. Olha só. Olha só. Alguém vai ter que se esforçar muito pra fazer a sogra gostar da pessoa. Vamos supor. Se a tua mãe, que é a pessoa que tá metendo o bedelho onde não deve meter, até porque sua mãe não é sua dona, essa pessoa, esse cara, vai, ou essa menina, né, vai ter que fazer das tripas coração pra sogra gostar. E eu não vou mentir, vai ser... Eu vejo que essa pessoa que não... Essa sogra é uma pessoa muito entrona. Então vai ter duelo o tempo inteiro, entendeu? Vai ter embate, vai ter... Quando eu falo bater de frente, não é porradaria e briga, não. Mas é tipo, sabe quando as pessoas tentam marcar território? Ridículo, sabe? É esse tipo de coisa, entendeu? O tempo inteiro tentando se reafirmar. E isso cansa, entendeu? Que, cara, essa pessoa aqui, ela é muito, sabe? Ou eu sinto tudo por você e eu quero você para tudo. Ou eu prefiro morrer seco e em solidão. Porque eu falei, né? Ou vocês... Vocês fecham os olhos para essa não aprovação dessa pessoa e vocês vão viver o que vocês têm para viver. Isso seria sábio da parte de vocês, tá? Seria sábio e prudente da parte de vocês deixar a opinião de qualquer pessoa que não tem... como é que eu vou dizer? Porque assim... A sua mãe ou a mãe dessa pessoa tem a ver com a sua vida, sim, mas até um certo limite. A sua mãe não é sua dona, não é a sua mãe que tem que fazer as suas escolhas. Se eu não me engano, saiu outra coisa de mãe aqui num jogo, não faz muito tempo, ontem, anteontem, saiu um outro jogo que tinha a ver com mãe, mas enfim. Você ou a pessoa tem que escolher o que é melhor para vocês. E escolher em si não é se fechar para essa família, mas se tiver algum tipo de implicância, é para vocês simplesmente não darem bola, não sabe? Ah, porque eu vou abrir a boca para falar do seu par. E você vai ouvir. Deixa a pessoa falando sozinha. Não é a sua mãe que tá namorando a pessoa, é você. Então paciência, porra. Isso aqui, eu espero que todo mundo que esteja vendo esse vídeo já tenha mais de 18 anos, entendeu? Sempre tem, né? Alguém da família que quer botar o bedelho. Ai, porque essa pessoa é muito assim, essa pessoa é muito assim. O helicóptero passando. Ai, deixa eu pegar essas cartas aqui que eu vou ver os arquétipos. A única coisa que eu não gostei desse jogo aqui é que essa pessoa, se ela não conseguir o que o coração dela quer, que é você,
Ou se você não conseguiu o que o seu coração quer, que essa outra pessoa, vocês estão planejando se fecharem e ficarem sozinhos. Existem outras maneiras de se atingir um objetivo do que se fechando pro mundo, tá? Vou tirar 4 cartas. Esse jogo... é como se o seu mentor estivesse tentando falar com você e não estivesse conseguindo. O que tá acontecendo? Você tá se fechando para sua espiritualidade? Deixa eu tentar terminar de tirar as cartas. Me deu uma leseira jogando esse jogo, sabe? Uma energia totalmente diferente do montinho 1. Tô ficando triste em vez de ficar feliz. É um novo amor, porra. Vamos lá, gente. Uma carta aí pra mim, por favor. Como sempre vieram 2, né? Porque eu sou uma palhaça. Detetive. Pioneiro. Detetive. Esse detetive aqui, eu não acredito que seja vocês, não. Eu acredito que seja essa pessoa que não é a favor de vocês, que não quer que isso aconteça. Como se essa pessoa estivesse metendo bedelho onde não é chamada, colocando focinho numa coisa que não tem nada a ver com essa pessoa. Pioneiro. Esse jogo tá conectado a outro jogo que eu fiz. Tá conectado. Talvez seja pra mesma pessoa. Talvez você seja a primeira... É o que eu falei de casais que são do mesmo sexo, né? Talvez você seja a primeira pessoa nessa família que é assumida. Ou assumida. Ou sei lá, a primeira pessoa da sua família que vai contra a família e faz o que quer. Não precisa ser isso de casal do mesmo sexo. Pode ser só alguém que... Como é que fala? Se impõe, isso. Essa é a palavra. Alguém que se impõe numa família de bananas. Não sei, né? Desculpa aí, gente. Eu não quero ofender a família de ninguém. Guia. Qual que vem primeiro? Esse. Guerreiro. Sim. Gente, é a mesma tiragem. A mesma tiragem. Rebel. Puta merda. Tá vendo? Eu tô falando, cara. Procura esses outros vídeos que eu fiz recentemente. Não é de novo amor. Eu fiz mais 2 vídeos. Esse daqui é o de agora. É o que vem antes desse. Fala sobre essa situação aqui. Um dos montinhos, né? Não vou lembrar qual. Como se você estivesse se rebelando contra a sua família. Não contra a sua família, mas contra uma coisa que querem que você faça. Não precisa ser a sua família em específico. Pode ser até um ambiente. Pode ser um trabalho. Ou um grupo de amigos que não aceita uma coisa. Entendeu? É como se você estivesse se rebelando contra as pessoas que ficam metendo bedelho na sua vida. Falando, você devia ir pelo caminho tal. Fazer tal coisa. Não, você tem que fazer o que você quer. E tá me dando uma tristeza esse final de jogo, porque, tipo... Alguém aqui vai querer escutar mais os outros do que o que realmente quer. E aí, se isso acontecer, essa pessoa vai se arrepender e vai preferir se isolar do que viver o que quer. Que merda é essa, gente? Isso é inaceitável. Guia. Olha só. Por isso que eu falei aquilo do nada. Há uns minutos atrás, eu falei que o seu guia queria conversar com você. Não precisa ser guia de... Não sei que tipo de guia é que quer falar com você, não. Mas tem alguém que anda contigo aí na tua cola. Pode ser a sua intuição, né? É como se estivesse pedindo pra você escutar. Escuta o que eu estou falando com você. Escuta o que o seu coração quer. Dentro de você, você sabe o que fazer. Porque tem gente te mostrando o caminho, te mostrando o que você deve fazer, o que você deve escolher. E você não tá ouvindo.
Não tá ouvindo e tá nessa de querer se isolar. Nessa de preferir a solidão do que se livrar desses, sabe? Porra. Pleno 2022, esse nego tomando conta da vida dos outros. Puta que me pariu, né? É pra você escutar. Algo vai falar com você. Pode ser sua própria intuição, ou pode ser quem te guia. Mas é pra você escutar. Não é pra você, eu tô paranoico, tô paranoica, vou deixar isso de lado. A carta que saiu aqui embaixo. É o seu destino se rebelar contra isso. Ou é o destino dessa outra pessoa se rebelar contra isso. E contra ao que querem que você faça. Seu rebelde. É isso, gente. Eu já aceitei. Eu nasci pra ser a ovelha negra da minha família. Talvez vocês sejam a mesma coisa. Aceita que dói menos. Aceita que vocês vieram pra fazer um trabalho diferente, entendeu? Vocês vieram pra ser diferente, pra querer coisas diferentes. E é isso, vocês têm que aceitar e quem tá ao redor de vocês, não sua família, tem que aceitar também. Porque a vida é isso, aceitar. Vamos pra característica. Nossa, você me deu uma fome. Vontade de comer um joelho. Ai, vamos lá. Me deu uma fome mesmo. 2. Mais uma linha. Tem mais 3. Vixi. Essa pessoa, claro que tá ansiosa. Claro que essa pessoa tá ansiosa. Tanto você quanto essa pessoa. Vícios. Vício não é só vício em droga não, tá, gente? Tem gente que tem vício em comida. Eu mesma adoro uma pizza. Vício em, sei lá, em... Como é que é o nome disso? Comportamento, vício de comportamento. Roer unha, por exemplo, é um vício de comportamento. Uma pessoa encantadora, uma pessoa bondosa. Pessoa que tem energia masculina. Pode ser uma pessoa de touro. Alguém que ama os animais. Alguém que tem franja. Expectativas altas para a resolução dessa situação, né? Alguém mais baixo que você, ou muito baixo. Alguém que tá estressado, claro, tá ansioso, tá inquieto, tá quase entrando em depressão, claro que tá com estresse. Deve estar com os cabelos caindo. Alguém que usa brinco. Áries. Alguém humilde. Olha o que veio na minha cabeça. Tem uma parte da oração de São Jorge que fala assim: que os meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Por que isso veio na minha cabeça? Não sei. Uma pessoa que é admirada por muitas, pode ser uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa esperta. Uma pessoa quieta. Pessoa que gosta de ser dominada. Líder. Também saiu líder no outro. Eu tô embaralhando os bagulho que nem o... Enfim, momentos. Ama a natureza. Pode ser alguém que é ligado a esse tipo de causa, né? Tipo, causa... Pode ser uma pessoa que é vegetariana, por exemplo. Não sei. Coincidência. Tá vendo como é que eu embaralhei que nem a minha... Cavanhaque. Determinada. Tem que, né? Quando eu tô gravando, tem que ter esse tipo de coisa. Alguém gritando no fundo. Término de relacionamento. Talvez você já tenha terminado com essa pessoa por causa da sua família. Ou você venha terminar com essa pessoa por causa da sua família. Não, eu, Bianca, não acho que seja pra você fazer isso. Touro. Saiu touro 2 vezes ou é impressão minha? Touro. Eu vi touro. Touro, ó. Touro 2 vezes.
touro. Pode ser alguém de touro. Expectativas baixas. Ué. Alguém que começou com expectativas altas e aí foi vendo o desenrolar da história, diminuiu. Bigode. Alguém que tem um charme. Solitário. Impaciente. Essa pessoa rói unha, hein? Essa pessoa rói a unha. Poucos amigos. Eita, solitário. Ou solitária. Não. Bom, quem quiser tirar print, o momento é agora. E eu não me responsabilizo pela qualidade de centavos que vai sair esse print, porque o YouTube, ele é uma coisa, né? Ai, vamos botar aqui pra tirar os papeizinhos branquinhos. Saiu touro 2 vezes, hein, gente? Veja esse coração tá torto. Deixa eu arrumar. Tá tudo torto. Eu não sei porque eu tô me preocupando com isso. Vou tirar esses papéis. Descoberta. Você pode descobrir alguma coisa sobre essa pessoa? Ou já descobriu? Classroom. Vocês podem ser da mesma sala. Aí que eu tô falando, vocês podem estudar na mesma sala ou trabalhar na mesma sala e voltar pra casa juntos, porque moram perto. Ou essa pessoa tá sempre dentro da sua casa de alguma forma. Pode não ser por ser uma pessoa que tem que estudar ou trabalhar com você, ou é seu amigo ou amiga. Vou dar um exemplo. Você tem um amigo virtual e você faz videochamada com esse amigo virtual todos os dias. Essa pessoa tá sempre dentro da sua casa, por vídeo. Entendeu? Oh, porra, vai cair esse negócio aqui. Essa pessoa tá sempre dentro da sua casa por vídeo, entendeu? É uma forma. É uma pessoa abundante. Excesso. Um vício. Tem uma coisa que essa pessoa faz em excesso que ou já se tornou um vício ou que é um vício. Ou já se tornou um vício ou que vai se tornar um vício. Desonra. A sua família pode achar que é uma desonra você ficar com essa pessoa. Pau no cu da sua família, porra. Que inferno. Gente fofoqueira do caralho. Tu não vejo tomar conta da própria vida, assistir uma novela. Eu, hein? Que porra. Movimento. Movimentação. Eu tô ficando irritada. Essa movimentação pode ser dessa pessoa finalmente dizer o que sente. Ou de vocês fazerem esse movimento de querer contar o que tá acontecendo. Olha só, isso aqui não é da minha conta não, mas presta atenção. Se o seu caso for, você gosta de alguém do mesmo sexo e a sua família não aprova, por que você tem que contar pra sua família? Tipo, pau no cu da sua família. Tudo que você faz as pessoas do seu Facebook ficam sabendo? Não ficam porque não é da conta delas. Também não é da conta da sua família. Eu sei que você ama a sua família, mas a sua família também não tem que saber de tudo que você faz. Talvez seja importante, né, ou pra você ou pra essa pessoa ter a aprovação da família. Mas porra, nem tudo dá pra você contar pra sua família, porque tem gente na nossa família que tem a cabeça de um dinossauro. Enfim. Manage. Esse manage aqui, eu tô vendo, é de levar na manteiga a sua família e levar na manteiga seu relacionamento. Tipo, saber que levar os dois ao mesmo tempo. É isso? A gente tem Angel. Essa pessoa pode ter aparecido como um anjo na sua vida.
Aí, não é por nada não, mas se isso aqui não der certo, alguém vai sofrer. E alguém vai se isolar. E isso tá me deixando incomodada. Muito incomodada. Barba. Aí, tá vendo? Ai, meu Deus, eu tenho que embaralhar melhor. Keeper. Outra pessoa que é apegada às coisas, que guarda coisas. Alguém que guarda coisas especiais, tipo... O que eu falei na outra tiragem. Se você der um bombom pra essa pessoa vai guardar com ela o plástico que o bombom veio, como lembrança, entendeu? Troca. Você e essa pessoa podem ter uma troca muito boa. O que eu tô sentindo é de vocês serem parecidos, ter gostos parecidos. Como fala? Gostar de coisas parecidas. E vamos supor, vocês têm um gosto parecido pra música. E aí vocês, tipo, você conhece a música aqui? Não. Você conhece essa? E vocês fazem trocas, sabe? Já leu isso aqui? Já viu esse filme aqui? Pode ser esse tipo de troca. Mensagem. Você pode já estar trocando mensagem com essa pessoa. Você vai receber mensagem sobre... Se é um amigo, né? Vai receber mensagem sobre essa pessoa falando do que sente. Desculpa pelas vozes no fundo, tá bem? Nervosa. Essa pessoa aqui tá uma pilha de nervo. Gente, saiu inquieto. Saiu uma carta que fala sobre depressão. Saiu nervosismo. Saiu ansioso ali. Saiu umas coisas, mas eu não me lembro. Essa pessoa aqui, porra, por isso que eu tô ficando nervosa. Tô ficando nervosa com o desenrolar dessa situação. Tadinha dessa pessoa. Eu já estou falando, alguém aqui vai sofrer. A gente também tem câncer, pode ser um canceriano, uma canceriana, porque saiu um rei de copas. Vixe! Sem esperança, hopeless. Claro que essa pessoa tá sem esperança. Eu também ficaria nessa situação. Decisão, tá vendo? Alguém tem que tomar uma decisão. E aí, como é que vocês vão fazer pra fazer esse relacionamento dar certo? Vão esconder? Vocês vão tentar? Vocês vão fazer o quê? Uma decisão tem que ser tomada. Sotaque. Alguém que tem sotaque forte, incluir. Talvez essa pessoa queira ser incluída na sua família, né? Tadinha dessa pessoa. Líder. Alguém que tem energia de líder. Ou alguém que precisa liderar essa situação e fazer uma decisão. E beautiful. Pode ser uma pessoa bonita. Ou você é uma pessoa bonita. O print tá aí, tira quem quer. E eu vou pras letrinhas. Ó, tô cheiona de fome, que é isso? Agora, tirar as letrinhas, tá bem? Gente, desculpa a bagunça da minha mesa. E se você tiver de fone de ouvido, abaixa o volume da sua televisão e me escuta pelo telefone. Mais um pouquinho. Ok. Vixe, eu peguei muita coisa. Vamos começar pelos números. 8. Esse 0 aqui, ó, eu acho que é O, então vou botar ele aqui no meio termo. Só saiu o número 8? 4. Alguém que nasceu em agosto, ou no mês 4, que é março. Não, março é 3, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. 6, junho.
Saiu um 2 aqui, fevereiro. Ou alguém que tem essas idades. Ó! Musa. Que linda. Réu. Cadê o? Réu. Ó! Número 7, julho. Ou pode ser o dia do aniversário dessa pessoa. Réu. Essa pessoa vai virar o réu se a sua família julgar, né? Sendo julgado pela sua família ou julgada. Como é que as pessoas acham que elas têm PR Paraná? PR Paraná? Não sei. Como é que as pessoas acham que elas têm poder pra fazer isso com os outros? Sabe? Enfim. Sina. Por que eu pensei isso? Alguém que fala francês, musique. Ó. Ah, não tem. Uma pessoa eterna. Se vocês virem alguma coisa, vocês coloquem aí, tá? Eterna. Claro. Mãe. RT. Alguém que usa Twitter? Alguém que pode se sentir usado? Usar. Ter. Não identifiquei nem o nome até agora. Meio. Ah, meio termo. Meio termo. Ah, não tem outro M. Eita. Estão ouvindo meu vizinho falando no telefone? Eu espero que não. Riot, em inglês, Ai, é tipo uma manifestação. Riot. Não é manifestação o nome. Riot é tipo... Vocês lembram quando teve aquelas manifestações pra Dilma em 2013? Riot não é manifestação. É tipo se rebelar, mas não é manifestação. É a manifestação, mas não é. Riot.
É tipo motim. Motim. É motim o nome? Será que tá pedindo pra você fazer isso? Não sei. Aqui mesmo saiu Rebel, ó. Aqui mesmo saiu Rebelde. Se rebelar, fica a seu critério. Mitch. Rio. Alguém do Rio? Mitch. Alguém que você ainda não conhece pessoalmente? Ou alguém com quem você conversa pelo Google Meet? Não. O nu que eu tô pensando é tipo. Não tem nada sexual, não. É de estar exposto. De a sua família saber disso, dessa situação. Querer dar opinião e você se sentir exposto ou exposta. Sair. Ô, Bianquinha. Sair da onde? Pró. Eu pensei nisso, quis. Não sei, gente. Rosa. O nome, aí, Rosa. Pose. Alguém que assiste Pose na Netflix? Quizás em espanhol não é quem sabe? Que será? Quem sabe? Quizás. Eu lembrei daquela música do Nat King Cole. Siempre que te perguntou que quando, onde, donde, tu siempre me respondes. Quizás. E assim passam os dias. ET. Você sentiu um ET na sua família. E eu desesperado. E tu contestando. Quizás. Alguém tá enrolando alguém aqui. Poeta. Mar. Marte, né? As pessoas enxergando vocês como se vocês fossem de Marte. Tipo, oi? Tem alguém enrolando alguém aqui nessa história. Alguém enrolando para tomar uma decisão. O mar. Olha só. Alguém que fala em espanhol? Porque te quiero em espanhol não é te amo? Te quero em espanhol, te quiero, não é te amo? Uma para uma. Domingo. Marzo. Alguém de peixes? Essa pessoa fala em espanhol? Porque eu tô vendo tudo em espanhol. Marzo. Março, não é março em espanhol? Eu não sei. Eu não me lembro. Eu não me lembro o que significa essa palavra em inglês. É diferente? Significa diferente?
Eu não sei, se alguém souber, eu não sei a definição, por isso que eu não quero falar, porque vai que eu falo merda. Se alguém souber a definição e quiser deixar no comentário, eu vou adorar, tá bem? PT. Português ou português ou PT do Lula? Alguém que é petista? Pode ser, né? Pela primeira vez consegui formar uma frase. Aê! Tinha que ser uma baixaria, né? PM. Ar. Alguém que tem ar no mapa? Enfim, gente, foi isso que eu consegui ver. Se vocês conseguiram ver mais coisa e quiserem deixar aqui embaixo, eu vou adorar. Alguém que faz psicologia. Enfim, eu vou adorar ver se vocês conseguiram enxergar mais coisa do que eu nas letrinhas. Eu espero que o jogo tenha esclarecido alguma coisa para vocês e que vocês tenham se identificado, e até a próxima. Oi, pessoal do Montinho número 3, tudo bem? Vamos começar a tiragem de vocês? Vamos lá. Baralho, mostre pra mim quem é a pessoa que vai entrar no caminho das pessoas do Montinho número 3. Quem é essa nova pessoa? Mostre pra mim, por favor. Ok. Peraí, só um minuto. Pronto. Quem é a pessoa que vem pra pessoa dos caminhos? Montinho número 3. Quem é? Quem é? Quem é essa pessoa, baralho? Mostra pra mim. Não, uma só, por favor. Uma só. É aquela pessoa que gosta de jogar um charme, né? E não é tipo só gostar, é uma pessoa que sabe? É uma pessoa que sabe muito bem como... Ai, como é que é o nome disso? Eu tô pensando só em maneiras antigas de falar isso. Galantear, cortejar. Enfim, vocês entenderam. É uma pessoa que sabe cortejar a outra pessoa. Pode ser que você já tenha trocado mensagem com essa pessoa no passado, só que isso não passou de... uns flertezinhos bobos, entendeu? Nada que foi muito pra frente. Justamente porque essa pessoa poderia ser comprometida. Deixa eu terminar de tirar as cartas.
Vamos pro baralho cigano. Baralho cigano não, tarô, desculpa. Deixa eu terminar pra poder falar melhor, né? Quem é essa pessoa, tarô? Ok. Ah, entendi. Você já se relacionou com essa pessoa. Essa aliança aqui não é dos outros. Essa aliança aqui é sua. Ah, é isso? Uma pessoa do passado? Vocês tiveram um relacionamento e terminou em briga? Em mau entendimento e envolvendo outras pessoas. Pode ser uma pessoa de signo de água. Ou uma pessoa que sabe manipular muito bem as pessoas. Ou uma pessoa que tem muito coração. Tipo, uma pessoa, sabe, que tem um coração muito grande, que é muito generosa. Olha o casal. Vocês já tiveram algo com essa pessoa? Oh, meu Deus, um terceiro elemento. Que delícia, né? Vou explicar. Se vocês não tiveram nada com essa pessoa, quando vocês conheceram essa pessoa escondeu que já tinha algo com alguém. Que já tinha um relacionamento sério. E aí, a pessoa pode até ter dito pra você que quem era realmente o par dela, desculpa, tremeu aí. Quem essa pessoa acha que é realmente o par dela, que realmente combina com essa pessoa, que a pessoa certa pra essa pessoa é você, entendeu? Ó o casalzinho. Essa aqui é a fiel. Essa aqui não é a fiel, mas devia. Entende? É uma pessoa... É aquela pessoa famosa espírito livre, sabe? Engraçado, uma pessoa espírito livre tava com um relacionamento aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi direito. Deixa eu tirar o resto. Me mostra, tarô, me mostra, por favor. Te meteu no meio de uma confusão e ainda... Ó, te meteu no meio de uma bagunça, foi embora, meteu o pé e ainda te deixou confuso. Tu não quer nada com essa pessoa. Não quer... A gente, desculpa, é o que tá aparecendo. Você não quer nada com essa pessoa. É como se a pessoa viesse te oferecer mais do mesmo. Você já tem esses 3 cálices, você não quer esse daqui. Você já experimentou, você já sabe onde vai dar. Já sabe o que vem daí, entendeu? Agora eu vou pra esse daqui. Me mostra, oráculo. Quem é essa pessoa? Verdade nua, sim. Verdade nua. Eita. Missiva. Você e essa pessoa trocaram muitas mensagens. Muitas mensagens. Era não só mensagem, mas se você conversava com essa pessoa pessoalmente também, a conversa fluía de uma forma muito gostosa, porque essa pessoa tem muita lábia. É uma pessoa que, sabe, vai conversando com você de uma forma tão leve que quando você vê, passaram 3 horas e você ainda quer falar mais. Ah, sim. Pode ser também que vocês já tenham... Como diz o nome dessas conversas inapropriadas? Sabe quando você manda nude? Pode ter acontecido aqui também. Deixa eu terminar de tirar as cartas. Não, só por favor. Mostra pra mim quem. Difícil lição. Sim. Sim. Porque aí essa pessoa fez você se apaixonar por ela. E no final foi você que teve que lidar com tudo isso. Até a culpa você pode ter levado. Sendo que não foi você quem foi caçar essa pessoa. Essa pessoa não foi sincera com você.
foi isso. E aí você terminou, quando isso tudo terminou, você era quem estava sentindo e quem estava presa nessa situação, enquanto a outra pessoa estava liberto. E não é liberto só de você, é liberto do relacionamento que também tem, entendeu? Uma pessoa que vai fazendo isso com outras pessoas, vai enganando outras pessoas, não só a fiel, entendeu? Engana a fiel, engana a amante, engana todo mundo. Ah, essa pessoa é traiçoeira. Mostra mais pra mim, por favor, oráculo. Ok. Mais. Despertar. Vaidade. Vaidade. Vixe, eu só quero uma. Intuição. Amor à espreita. Liberação. Essa liberação aqui pode ser duas coisas. Ainda mais com esse amor à espreita, né? Pode ser duas coisas. Uma, a pessoa te fazendo esperar, dizendo que, sabe, realmente vai terminar. Interessante. Saiu o coração embaixo. Calma. Essa liberação que saiu aqui no fundo do deck pode ser essa pessoa dizendo pra você que vai terminar o que tem lá pra vir ao seu encontro e te fazendo ficar presa numa situação, sabe? Mas não se engane não. Você tá presa, mas essa pessoa tá livre, tá? Essa pessoa tá livre, tá se divertindo, tá vivendo. E quem está preso é você. Ou essa libertação pode ser de você se libertar disso aqui que você viveu com essa pessoa, finalizar essa lição difícil e chegar no seu caminho alguém. Mas para esse alguém, para você conseguir ter algo com essa nova pessoa, você precisa se soltar, se desamarrar desse enganador, traidor, cu de lata, entendeu? Você precisa se soltar. Olha só, você nem tá presa de verdade. É como se você achasse que fosse um bicho de 7 cabeças, porque realmente tá sendo difícil pra você aceitar isso. Ninguém gostaria de estar nessa situação. Mas você pode se soltar. A personagem nessa carta, ela não tá presa de verdade. Isso aqui é um cercadinho de mentira, ó. E ela pode facilmente sair de dentro dessa corda. Sabe a música que me veio na cabeça? Puro Veneno, da Nath Peluso. Que ela fala que ficou apaixonada por um cara e que tá envenenada e que não consegue se livrar das garras dele. Aqui, você descobriu que essa pessoa tinha alguém. Peraí. Você descobriu que a pessoa tinha alguém. E talvez isso fazia bem pra sua vaidade você ficar com essa pessoa. Mas, olha só, não é porque essa pessoa falou que você é tudo isso, que só essa pessoa enxergou que você é tudo isso. Existem outras pessoas, tá? Que também vão enxergar ou já enxergam mesmo. Talvez essa pessoa enchesse a sua bola falando que você é maravilhosa, que você é incrível, colocasse sua vaidade nas alturas, mas tudo isso como uma forma doce de te manipular ou de te manter aqui, nesse lugar, presa. Deixa eu terminar de tirar a carta. O que eu fico falando, eu esqueço. Tirar esse daqui.
Mostra pra mim, por favor. Ay, de mí. Esse hombre me envenenó. Sofrer. Ó, imparcialidade. Pessoa passiva essa, hein? Quando você é imparcial, você não vai nem para um lado nem para o outro. Você não torce nem para um time nem para o outro. Olha isso. Isso aí bem na carta da pessoa. Imparcialidade. Essa pessoa nunca vai sair de cima do muro, tá? Quer dizer, deixa eu terminar. Mas eu não acho que essa pessoa vá mudar, entende? Vai fazer uma escolha. Sabe por que essa pessoa não vai fazer uma escolha? Porque essa pessoa aqui, provavelmente sabe. A intuição dessa pessoa aqui provavelmente diz pra ela que tá acontecendo algo e que ela tá sendo enganada. Mas tem gente que prefere aceitar esse tipo de coisa do que ter todo o trabalho de desmontar algo que já tem uma base e reconstruir do zero com uma pessoa que vale a pena, entendeu? Ai, preguiça, paixão. Pois é, paixão. Não fica com medo de se apaixonar de novo. Nem toda pessoa é assim. Nem toda pessoa é cu de mochila que nem esse cara aqui. Ou essa menina aqui. Nem toda pessoa é dessa forma. Não vai ser toda vez que você se apaixonar que isso vai acontecer. Não fica com receio. Opa. Discovery, sim. E esse discovery aqui, esse discovery é descobrir, né? Descoberta. Essa descoberta. Posso? Ai, pode ser que com você. Olha só. Você estava tendo algo com essa pessoa. A outra pessoa lá talvez tenha descoberto tudo, como essa pessoa realmente é, o que essa pessoa realmente faz por você, entendeu? Ou você pode ter falado para essa pessoa, ou essa pessoa pegou alguma coisa, descobriu alguma coisa. E pior, essa pessoa viu a verdade, viu o que realmente é, quem essa pessoa realmente é e aceitou. Meu Deus! Ai, eu não tenho estômago, não tenho estômago pra viver assim. Ah, mas a chinela ia cantar braba aqui. Ó, trickery. Exatamente, isso foi isso que eu falei isso. Essa pessoa usava, vamos supor, falar que você era muito bonita, colocar você lá em cima como uma forma de te enganar. Não de te enganar, mas de te manipular, entendeu? Não que fosse mentira, mas talvez a pessoa soubesse exatamente o que dizer pra você pra te manter nesse lugar. Ou essa pessoa dizia, ah não, eu vou me resolver com ela, eu vou terminar com ela. E não terminava. Tudo isso pela vaidade de manter as duas. Porque tem gente que tem tesão em ter duas mulheres. Tem gente que tem tesão em ter dois homens ao mesmo tempo. Duas pessoas gostando ao mesmo tempo. E não é tipo, ah tá, eu gostaria de ter um relacionamento não monogâmico. É de ter uma pessoa fiel e outra pessoa... Uma pessoa fiel que não sabe do que tá acontecendo e outra pessoa que não é oficial, mas que também não sabe do que tá rolando, sabe? Não é porque a pessoa quer namorar duas pessoas ao mesmo tempo e viver isso numa harmonia. Eu sou monogâmica, eu não compreendo como funciona... É isso? Eu sou monogâmica? Sim, eu sou monogâmica. Eu não compreendo como essas relações funcionam. Mas... não é porque você não é monogâmico que é a festa da uva, entendeu? E essa pessoa aqui, ela gosta da festa da uva, entende? Será que eu tô explicando direito? Deixa eu terminar de tirar. Ah não, meu vizinho ligou o som. Eu vou morrer. Isolation. Não se isola, não se isola. É como se você tivesse... Porra.
Eu vou ter que dar uma pausa, gente. O meu vizinho com esse som. Ai. Pera aí, me dá um minutinho. Pronto, meu vizinho desligou a música. Vamos tentar de novo. A gente tava aqui, né, no isolamento. Então, não é pra você se isolar, não é pra você permitir que essa situação te abata, porque vai chegar algo novo pra você. Depois de uma lição difícil, que foi com essa pessoa, a gente tem um amor à espreita. Entendeu? Você aprendeu o que você tinha que aprender, e aí, os refrescos. Que delícia. Vou tirar essas cartinhas aqui, ó. Quem é essa pessoa que vem pro caminho? Esse jogo tá me deixando confusa, sabe por quê? Porque eu tô perguntando da pessoa nova. Então, o que eu posso dizer pra você? Porque assim, vai aparecer alguém, mas é só depois que essa pessoa voltar, entendeu? Pra te encher o saco, pra te perturbar. Voltar dos mortos. Agora eu mesmo entendi o que eu tô falando. Não é que só vai aparecer uma pessoa do passado. É que pra essa pessoa nova chegar, essa pessoa tem que voltar e você tem que perceber que essa pessoa não é boa pra você, entendeu? Pra aí sim você tá apto a receber a pessoa nova. Ó, já tá no seu caminho. E vocês vão trocar muita mensagem, só que quando essa pessoa nova chegar, você vai estar muito receosa ou receoso, entendeu? Você vai estar com medo, você vai estar querendo se isolar. Não vai permitir a pessoa chegar perto. Tira pra mim. Ah, tá, me veio mais uma coisa pra falar. Talvez quando você conhecer essa pessoa, você sinta muita coisa muito rápido. E aí, como você já tá machucado ou machucada, você tente colocar um freio. Seja tudo muito, sabe? Muita paixão, tudo muito rápido. Que é isso, né? Tá vivo, tá sentindo, é tudo rápido, tudo queima. Porque paixão é isso, é você queimar de paixão. E quando algo pega fogo, é rápido. Isso pode te fazer ficar com medo, entendeu? Mas não é pra você ficar com medo. É tipo um presente depois de... Não, deixa eu botar direito. É tipo uma medalha depois de uma competição, entendeu? Só que a sua medalha é uma pessoa bacana. Vai, me mostra. Não, eu só quero 4 cartinhas. Ah, não. Eu quero saber dessa pessoa aqui, ó. A gente já sabe muito dessa pessoa aqui com o de lata. A gente sabe, não vale nada. Vamos saber sobre essa pessoa aqui, ó. Mostra pra mim 4 características dessa pessoa nova. Mostra pra mim. 4. Ok. Companion. Pessoa nova. Saiu muita de uma vez. Ah, que legal essa pessoa. Não interessa, essa não é a carta que caiu. Mais 3 cartas, por favor. Queen. Ai, que lindinha. Mais 3 cartas dessa pessoa. Muita carta. 3 cartas dessa pessoa. 2 cartas dessa pessoa nova. Mais uma? Obrigada. Detective. Warrior. Saiu coisa boa. Como saiu Deixa eu arrumar pra não deixar vocês com toque. Porque eu estou ficando com toque.
essa nova pessoa, não é essa aqui não, é a nova. Ah, tá, eu ia falar, isso saiu no fundo do deck. Pode ser uma pessoa, não é que essa pessoa é falsa, mas essa pessoa, ela pode mostrar uma coisa pra todo mundo e na intimidade ser outra. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo sobre mim mesma. Eu sou uma pessoa muito fechada. Quem não me conhece acha que eu sou uma pessoa muito séria e muito fechada. Muito poucos amigos, tipo cara de pitbull raivoso. Mas eu não sou, eu sou toda bobona, coração, entendeu? E eu não deixo todo mundo se aproximar. Por isso eu uso uma máscara, pra filtrar já quem, né, vai vir me encher o saco. Pode ser o caso dessa pessoa. Essa pessoa pode ter um semblante muito sério, mas na verdade ser um amorzinho de pessoa. Eu não estou falando que eu sou um amorzinho de pessoa, só tô dando um exemplo que a pessoa pode ser. Sabe? Você olha pra pessoa, acha que a pessoa é uma coisa, mas no fundo ela é outra. A gente tem Companion. Lembrando que é isso aqui, ó, que vem depois que você finalizar essa situação com esse cu de lata aqui, tá? Peraí. Desculpa. Vamos lá. Companion. Lealdade. Eu não sei o que significa tenacity. Companion. Olha só, eu vou trazer o que eu sei. Essa pessoa é um amigo, um companheiro muito leal. É aquela pessoa que vai estar sempre com você quando você precisar. Se você machucar o dedo e precisar ir no UPA 2 da manhã, essa pessoa vai com você, entendeu? Você vai ligar pra essa pessoa e essa pessoa vai se arrumar na hora e vai com você no médico. Porque é uma pessoa companheira que tá com você nos momentos bons e nos momentos ruins. E é aquele tipo de pessoa que, vamos supor, eu chego perto dessa pessoa pra falar mal de você. A pessoa não vai se juntar comigo pra falar mal de você. Muito pelo contrário, a pessoa vai me dar um cala-boca e vai contar pra você, ó, se liga com fulano. Fulana tava falando mal de você pra mim. Ou eu vi fulana falando mal de você com outra pessoa. Entendeu? É esse tipo de pessoa. Queen aqui pode ser tanto pra você quanto pra essa pessoa. Essa pessoa vai te enxergar como uma rainha. E talvez essa pessoa se porte como uma rainha ou como um rei. Seja visto por outras pessoas dessa forma. É uma pessoa que irradia uma energia muito forte. Se for uma mulher, é uma mulher muito feminina, que irradia uma energia muito feminina. E não se engane, tá? Feminilidade não é só você pintar a sua unha, não. Tem outras coisas que compõem a energia feminina, além de ter um cabelo longo, um cílio enorme, entendeu? Uma unha pintada. É uma pessoa que você vai olhar pra essa pessoa e essa pessoa vai irradiar muita energia, seja feminina ou masculina. Se for um homem, é um homem que você bate o olho nele, você pensa, nossa, um homem com H maiúsculo. E se for uma mulher, você pensa, nossa, que mulher, sabe? Sabe aquela... Eu não sei explicar. Sabe quando você conhece alguém e essa pessoa tem uma energia tão... Nossa, só consegui pensar na Beyoncé. Uma energia tão dela, tão, sabe? Tão mágica, como se fosse uma aura assim em volta da pessoa. Eu não sei explicar. Eu sei ver, mas eu não sei explicar. Deixa eu terminar de ler. É uma pessoa que, se ela tem algum tipo de poder, seja poder aquisitivo ou poder, sei lá, onde ela trabalha, ela usa o poder dela pra ajudar outras pessoas, não pra diminuir, entende? Pode ser uma pessoa que lidere alguma coisa, ou que, não sei, num grupo de amigos que essa pessoa tenha, essa pessoa seja muito querida por todas e aí tenha um poder entre essas pessoas, um poder no lugar onde vive. Tem algum tipo de poder aqui. Saiu guerreiro ou guerreira. Força, habilidade, disciplina e vontade de vencer. Heroísmo e autossacrifício. Autossacrifício em o quê? O que significa conquering?
É tipo uma pessoa que se auto-sacrifica ao invés de deixar o ego dela tomar conta. É uma pessoa que luta, não só por ela, mas pelos outros. É o que eu falei, de alguém vir falar mal de você e essa pessoa ser leal a você. Essa pessoa não vai ficar... Porque tem gente que é assim, né? Que é seu amigo, aí vem alguém falar mal de você, a pessoa escuta e ainda adiciona mais alguma coisa na conversa. Isso sendo seu amigo. Essa pessoa não é assim. Não é assim. Se você é importante para essa pessoa vai te defender com unhas e dentes. E não é só as pessoas que ela ama, é os ideais dessa pessoa também. É uma pessoa que defende o que ela acredita e o que ela ama com muita força, entendeu? E é uma pessoa habilidosa. Pode ser uma pessoa que tenha uma força física diferenciada e pode ser uma pessoa que tenha talentos inimagináveis, tipo uma pessoa que tem muito equilíbrio. E não tô falando equilíbrio de você precisa ter equilíbrio, equilibrar a sua vida, equilíbrio físico, sabe? Eu não sei porque eu pensei nisso, mas pode ser uma pessoa que tenha muitas habilidades. E habilidade não tem só a ver com você ter o corpo de um atleta, né? Tem a ver com saber furar uma parede, é uma habilidade, tá, gente? Ou correr muito rápido é uma habilidade. Ou... Porque essa habilidade que eu tô vendo aqui são habilidades mais físicas, mais práticas. Segurar muito peso, carregar muito peso. Ou a flexibilidade, uma pessoa muito flexível. Que a gente tem detetive. Justamente, é o que eu tava falando. Essa pessoa me parece ser uma pessoa... poucos amigos, mas poucos amigos, porém bons. Então, pra essa pessoa deixar você chegar perto, ou pra essa pessoa querer chegar perto de você, ela vai te analisar inteira antes, entendeu? Vai te stalkear literalmente. Olha essa mulher, como ela tá. Ela tá fingindo que tá lendo um livro, mas na verdade, deve estar muito na cara de vocês, desculpa. Ela tá fingindo que tá lendo um livro, mas na verdade ela tá vigiando. Ela tá aprendendo sobre o outro, entendeu? Porque é isso que um detetive faz, ele aprende tudo sobre a outra pessoa. Ótimos poderes de observação e intuição. Desejo de procurar a verdade. Gostei dessa pessoa nova. Foda-se esse cu de lata aqui. Eu vou perguntar agora só da pessoa nova. Mas a gente não quer saber desse. Esse daqui você já provavelmente sabe quem é. Se você não conhece essa pessoa ainda, essa pessoa de signo de água, que já tem um relacionamento, eu vou dar as características pra você ficar esperto quando conhecer. Você vai sentir que tem algo nessa pessoa, que essa pessoa tá escondendo algo, a sua intuição vai te falar. Essa pessoa, ela conversa muito bem, ela tem muita lábia, é uma pessoa que gosta de ser livre, uma pessoa que não tem muita responsabilidade, faz o que dá na telha, na hora que dá na telha, entendeu? Faz o que quer, na hora que quer. Uma pessoa que tem muita energia sexual. Uma pessoa que fala muito, não só por mensagem, mas pessoalmente, é uma pessoa tagarela. E pode ser aquela pessoa que já teve muitos namorados ou muitas namoradas, só que não para com nenhuma. Só que ele resolveu parar com essa daqui, entendeu? Essa daqui que já tem. Pode ser, como eu disse, é uma pessoa que tem lábia, uma pessoa que vai te levar na lábia. Você vai achar que essa pessoa é bacana pela forma que essa pessoa conversa, pela forma que essa pessoa fala com você, ou o que essa pessoa diz pra você. É aquela pessoa que diz o que você quer ouvir no momento perfeito. E... uma pessoa que nunca sai de cima do muro. Essas são as características da pessoa que, se você conhecer, preste atenção pra você não ficar confuso. Eu vi duas pessoas. Uma que você
vai conhecer e que essa pessoa... eu acredito que você já conhece essa pessoa, que é uma pessoa do passado e que essa pessoa já tinha alguém. Se você ainda não conhece, vai conhecer. Uma pessoa que tá sempre em confusão, tá? Tá sempre metida em confusão. Sempre metida em confusão. Se você vê essa pessoa no meio de um lugar, tem confusão por perto. E a outra pessoa que vem depois que esse ciclo acabar, depois que você deixar essa pessoa cu de lata de mão, essa pessoa que, né, que veio para enganar de mão, é essa que eu acabei de falar, que é uma pessoa companheira, que tem uma energia muito bonita, muito chamativa, muito forte, é uma pessoa guerreira e uma pessoa que analisa muito bem as coisas. Então são duas pessoas. E uma pessoa que parece ser muito carrancuda, mas que na verdade é só um mecanismo de defesa. Agora eu vou para as características dessa pessoa aqui, porque eu acredito que vocês já saibam quem é essa daqui. Se você não sabe quem é essa daqui, você deve estar conversando com essa pessoa. Pode ser uma pessoa ou de signo de água, ou aquela pessoa que você olha pra pessoa e fala: nossa, essa pessoa é tão boazinha. Boazinha. Fica de 4 pra tu ver se a pessoa não come teu rabo. Boazinha. Boazinha é minha rola. Ó, vou pro amor à espreita. Me dá a característica do amor à espreita. Nossa, essa mesa tá uma bagunça. Puta que pariu. Me dá a característica do amor à espreita. Qual é o nome dessa música? Escutei uma música, mas a música foi embora, então não vou forçar. Ok. Acho que eu tirei muito pouco, né? Ó. Uma pessoa simples. Signo de ar. Altura mediana. Agnóstico. Não tem religião, mas acredita em Deus. Conexão com o universo. Uma pessoa ciumenta. Uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que curte literatura, que lê muitos livros. Quando você conhece essa pessoa, vão ter várias coincidências entre vocês. Uma pessoa regrada. Ateu. Pode ser uma pessoa que está se descobrindo aí, né? Em relação à religião. Pode ser uma pessoa que não tem ou que acredita em algo, mas não gostaria de frequentar lugar nenhum. Uma pessoa inteligente. Claro que é um detetive, diferentão e viajado. Vou tirar mais. Essa pessoa aqui, hein, ô porra. Vai que vocês esqueceram, né? Eu tô falando da última pessoa. Mais um pouquinho. Ok. Vícios. Vício não é só vício em droga, não, tá? Vou repetir, porque toda vez que cai vício eu tenho que falar isso. Pode ser uma pessoa que tenha vícios de comportamento. Tem gente que tem vício em comer. Tem gente que tem vício em assistir futebol. É vício, do mesmo jeito. Tem gente que tem vício em, sei lá, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho vício em comprar perfume, eu adoro perfume. É um vício. Não é porque não é nocivo, entre aspas, que não é um vício. Mais cabeça do que coração, é uma pessoa racional. Muitas mensagens. Sim, vocês vão trocar muitas mensagens. Você vai achar essa pessoa complicada.
Vai sair os dois, mais coração que cabeça e mais cabeça do que coração. Justamente você vai achar essa pessoa complicada, que você não vai saber qual que é dessa pessoa. Pessoa econômica, claro, né? Pra você ser viajado, você tem que segurar seu dinheirinho. Admirador secreto, ó, amor à espreita. Amor à espreita é o quê? Alguém que você não sabe quem é, mas que já tá de olho em você. Que legal, né? Pele branca. Estressado. No tempo de Mercúrio, é uma pessoa rápida, é uma pessoa que não enrola. Se ela quer fazer algo, ela vai e faz, acabou. E óculos, pessoa que usa óculos. Quem quiser tirar print, o momento é agora. Vou tirar minha pata. E lembrando que a qualidade do print vai ser horrível, porque o YouTube entrega uma qualidade de centavos. E eu acho que a culpa não é minha, né? Mas, se for, eu vou tentar corrigir. Agora vamos para os papeizinhos brancos. Vocês estão sentindo... sabe quando o ouvido de vocês fica com aquele zumbidinho? Não sei por que eu tô falando isso. Eu senti isso do nada no meu ouvido, depois passou rapidinho. E quando eu sinto, o meu demora pra passar. Tenho vontade de comer uma batatinha do McDonald's. Aleatório, né? Quem é que tá com vontade de comer batata do McDonald's? Tá me deixando com fome. Pronto. Deixa eu arrumar isso aqui que tá que nem a minha cara. Tá me dando nervoso. Solitário. Eu estou falando dessa pessoa aqui, hein? Porque essa pessoa aqui não é nada solitária. Tá sempre no meio de várias pessoas. Tem vários amigos. Tá sempre no meio de uma confusão, de uma fofoca. Essa pessoa aqui. Solitária. Mr. Lonely Boys. Aquela pessoa mandona ou uma pessoa que é chefe, né? Eu acredito que seja uma pessoa mandona. Cerimônia. Pode conhecer essa pessoa em algum tipo de cerimônia. Cerimônia, tipo... Não é só casamento, né? A gente tem cerimônia de formatura, tem batizado, aniversário é uma cerimônia, por que não? Cerimônia de posse de alguma coisa. Sabe quando você passa num concurso público e aí você vai tomar posse? Isso não é uma cerimônia. Então, cereja. Eu tenho uma pessoa que gosta de cereja. Quem gosta de cereja? Enfim, generoso ou generosa. Nori, que delícia. Uma pessoa safadinha. Nori é safadinha. Alone, é uma pessoa solitária mesmo. Por isso que eu falei que essa pessoa tem cara de poucos amigos, né? Não é nem... Como é que eu vou explicar? Talvez isso seja pra fugir de outras pessoas. Essa máscara de durão, de não mexa comigo. Pra nem todo mundo ter acesso a essa pessoa. Bom, isso eu já falei, né? Equilíbrio, balance. Battle. Essa pessoa já pode ter lutado alguma batalha. Pode ser uma pessoa, não sei porque eu pensei nisso, mas uma pessoa que faz... Sabe essas artes marciais? Eu não sei como fala. Não sei se é arte marcial. Tipo, jiu-jitsu, muay thai, karatê, taekwondo. E pode ser uma pessoa que já passou por uma situação em que foi literalmente uma batalha. Porque... batalha. Porque a gente tem aqui o guerreiro, ó. Warrior e battle. Um guerreiro só vai pra batalha, né, gente? Isso que eu tô falando, essa situação, pode ter sido, sei lá, essa pessoa ficou doente e aí foi mó batalha, sabe? Foi mó guerra pra essa pessoa recuperar
a saúde dela, a autoestima dela, entendeu? Ou não sei, essa pessoa passou por alguma coisa na infância que foi tipo uma batalha. E isso deixou marcas nessa pessoa. Porque não tem como você sair de uma batalha e não ter nenhum, né, estresse pós-traumático. Imitate. Como saiu coincidência, pode ser que vocês tenham muitas coisas em comum. E por consequência, um seja espelho do outro, sabe? Você se irrite com uma coisa que essa pessoa fez, mas se for... Você se irrite com uma coisa que essa pessoa fez e seja algo... E isso seja algo que você também faria, entendeu? Espelho, espelho. Popular. O popular solitário, né? É aquela pessoa que todo mundo quer ser amiga, mas poucas pessoas têm acesso. Tipo a Beyoncé. Perfeito, perfeito. Tudo eu falo a Beyoncé, gente, é porque eu tô apaixonada no álbum novo dela. Eu sou fã da Beyoncé também. Mas a Beyoncé é bem assim, todo mundo quer chegar perto dela e ela é super reservada, entendeu? Você nunca sabe o que ela tá fazendo, aonde ela tá, com quem ela tá. Nunca sabe. Outubro. Essa pessoa pode fazer aniversário em outubro. Que signo que saiu mesmo, que eu esqueci? Eu não me lembro. Mas outubro, pelo que eu sei, é Libra e Escorpião. Practice. É uma pessoa que pratica algo para levar esse algo à perfeição. É uma pessoa que sabe que você precisa praticar para chegar no... Vamos supor, não é aquela pessoa que vai entrar na academia hoje e amanhã vai olhar a barriga no espelho. É uma pessoa que sabe que as coisas levam tempo para ser construídas. Levam tempo e prática. Eu gostei dessa pessoa aqui, hein? Cabeça no lugar. Beijo. Né? Vocês podem se conhecer e isso ser muito marcante pra você. Tipo, essa pessoa ter um beijo muito único. Aquele beijo que encaixa. Que delícia, que delícia. E a gente tem learning, aprender. Essa pessoa lê muito, saiu literatura, né? Learning é aprender, uma pessoa que tá sempre aprendendo, sempre pesquisando coisa nova. Uma pessoa que tem muita sabedoria. E, aqui, ó o que tá dizendo aqui. Habilidade ganha por educação. Educação não é de ser bonzinho, não. É educação de ler, de escola. Então, todas as habilidades que essa pessoa tem, ela aprendeu lendo. Lendo como faz e praticando. É isso? Lendo e praticando. Essa pessoa é bem cabeça no lugar, hein, gente? Pra você ver, né? Tem gente que sofre um trauma e esse trauma acaba com a pessoa. E tem gente que sofre um trauma e esse trauma transforma a pessoa pro melhor. Cada um lida de uma forma, né? Com o que acontece. Enfim. Aqui eu tenho microscópio. É uma pessoa que vê tudo, todos os detalhes. Se tiver um fiapo de sei lá, de tecido saindo da sua blusa, a pessoa vai lembrar. Uma pessoa que presta atenção em tudo. Ela vê os mínimos detalhes, ela analisa tudo. É tipo uma autoproteção. O microscópio, como eu já falei antes, isso sempre sai. O microscópio é quando você aumenta a bactéria lá no bagulhinho, né? Pra você ver tudo. Então, é uma pessoa que tá sempre com uma lupa. Uma lupa em assuntos que é do interesse dela. Tá sempre prestando muita atenção, entendeu? É aquela pessoa que você pode falar uma coisa pra ela e esquecer, mas a pessoa não vai esquecer que você disse aquilo. Tem que tomar cuidado com esse tipo de gente, hein? Porque gente assim pode acumular mágoa, né?
Se a pessoa não esquece o que foi dito, é fácil você ir guardando mágoa e não falar. E a gente tem perigoso. Assalto perigoso, sem defesa, fui golpeada. Bom, esse perigoso que eu vi aqui pode ser... Como eu acho que essa pessoa pode praticar algum tipo de luta, pode ser esse tipo de perigo, né? Do battle. Pode ser perigoso da pessoa ter a habilidade de saber se defender fisicamente. Nossa, eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Tô brincando, gente. Vamos lá. Ai, eu nem deixei vocês tirarem o print. Agora é tarde. Agora eu lamento. Desculpa, tá, gente? Desculpa mesmo. Eu não me toquei. Eu só fui metendo meu mãozão de quiabo. Quando eu vi, já tinha recolhido. Desculpa. Quem tem fone de ouvido, o momento de abaixar o volume é agora. Vai fazer barulho. 1, 2, 3 e... Nossa, eu tirei muito. Assalto perigoso, sem defesa. Fui golpeada. Baby, o meu coração toma. Mas se tu quiser, eu quero. Isso dá strike? Eu espero que não dê, ô Melody. Pelo amor de Deus, hein? Não é porra de strike. Olha as coincidências. Quando você vê essa pessoa, você pode ver muito esses números. 777 em específico, né? Poxa, não vai dar pra criar uma frase legal aqui. Kids. Criança. A pessoa pode gostar de criança, trabalhar com criança. Bom, a pessoa... Perdão, gente. Bom, a pessoa pode ter... Meu Deus. A pessoa pode ter essas letras no nome. Aqui não dá nem pra tentar criar uma palavrinha. A gente só tem o I. Então são essas letras que a gente tem. E a gente tem isso aqui, ó. Ri. Ri, Rock in Rio. Como é que você vai no Rock in Rio e conhece essa pessoa? Ou uma pessoa que gosta de rir. Enfim, essas são as letras que a gente tem. M, D, S, N, P, C, D, K, R, I, T, L, e é isso aí. Poxa, queria tanto que tivesse mais vogais para poder fazer uns nomes. São as iniciais, né? Tem muito... Nossa, eu tirei muita letra, gente. Desculpa. Enfim. Foi isso que eu vi pra vocês no jogo de hoje. Esses são os números, né? Pode ser a idade da pessoa. Ou... o número ou o mês, né? Que essa pessoa nasceu. O número do dia ou o número do mês. E é isso aí. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que o vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha me compreendido bem, o que é um pouco difícil. E até a próxima. Beijo.